E no Pergunta ao Pneumo de hoje, vou responder uma pergunta que veio aqui do YouTube mesmo. Como se faz o diagnóstico de asma em criança? Existe algum exame específico? Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista. Estou aqui para ajudar você a respirar melhor todos os dias. Bom, como já mencionei aqui em vários vídeos, a asma é uma doença crônica de caráter inflamatório e geralmente alérgica dos brônquios, que quando o processo está descontrolado, promove um broncoespasmo, um fechamento do brônquio, e esse fechamento gera os sintomas, né? Tosse persistente, falta de ar, chiadeira no peito, sensação de aperto no peito, enfim, uma série de sintomas que aparecem no paciente asmático que não está sob controle. Na criança, o diagnóstico da asma merece um pouco de cuidado, né? Não é tão simples assim, porque a gente vai dar o diagnóstico unindo as pecinhas do quebra-cabeça. Não tem um exame específico, aqui deu asma. Não é bem assim que funciona. No adulto também, só que no adulto a gente tem algumas opções de exames que ajudam mais, a fechar mais rápido esse diagnóstico, tá certo? Então eu vou mencionar aqui alguns fatores que a gente utiliza no dia a dia para chegar próximo a esse diagnóstico da asma na criança. Primeira coisa, a história clínica, né? Quais são os sintomas que a criança apresenta, né? Então, a criança que começa a ter uma tosse persistente, que geralmente acontece à noite, madrugada, pela manhãzinha cedo, ou aquela criança que começa a ter uma tosse persistente aos esforços, chama muita atenção. Eu chamo a atenção aqui nesse momento que a falta de ar não necessariamente pode ser o sintoma cardinal da asma. Eu tenho várias situações clínicas no consultório da criança ou do adulto com asma, não tem corriqueiramente falta de ar, mas ele tem tosse, né? Então, a tosse crônica, geralmente é uma tosse seca, persistente, sem muito muco, chama a atenção para a possibilidade de algo no brônquio que está inflamando e fechando, ocasionando broncoespasmo, dentre eles a asma, tá certo? Então, a história clínica detalhada é muito importante, né, e contribui muito para esse diagnóstico. Um segundo item que a gente utiliza para colaborar são os testes alérgicos. A gente solicita alguns testezinhos, ou de pele, ou no sangue, que vão ajudar a identificar o caráter alérgico daquela situação respiratória. Também não é tão matemático assim. Eu tenho situações clínicas, pacientes asmáticos com testes alérgicos negativos. Lembrando que nem toda asma tem um caráter alérgico, tá certo? A maioria tem um componente alérgico, sim. E a depender da idade da criança, esse teste alérgico também não vai colaborar para o diagnóstico. Mas a gente acaba solicitando, porque o teste ele vai mostrar o grau de sensibilidade daquela criança, daquele adulto, daquele suposto asmático a determinadas situações ambientais de exposição, tá bom? Então, história clínica, testes alérgicos. Terceiro, histórico familiar. É muito importante esse item nessa análise da criança para ver se essa criança é asmática ou não. A história familiar conta demais, porque a gente sabe que a asma tem um caráter familiar, o caráter hereditário, o caráter genético. E se chega uma criança no meu consultório que está com muita tosse persistente, uma criança que está tossindo quando está no pula-pula, quando está jogando bola, quando está andando de bicicleta, e o pai tem rinite ou a mãe tem rinite, já liga o alerta, né? Que possivelmente tem um caráter alérgico desse processo respiratório que a criança está apresentando. Então, a história familiar é muito importante e, às vezes, é uma história lá de trás. O pai não tem nada, a mãe não tem nada, mas os avós, né, são alérgicos, tem rinite, tem asma, tem dermatite atópica, enfim.
Então, esse detalhe genético familiar é muito importante e ajuda demais para a gente chegar a um diagnóstico de asma. Um outro item que a gente utiliza para somar nesse raciocínio clínico é o exame chamado de espirometria, que é um exame que a gente utiliza na nossa prática, é um exame muito solicitado pelo pneumologista, que vai avaliar a sua capacidade respiratória e verificar o quanto de ar está entrando e saindo dos seus pulmões e se está havendo alguma obstrução à passagem do ar por esse sistema de brônquios, por esse sistema de canal por onde o ar transita. O detalhe, porém, a espirometria a gente não consegue fazer em crianças abaixo de 6 anos, porque é um exame que depende muito da compreensão e da colaboração do paciente, porque ele vai soprar no computador e dali a gente obter os valores. Criança menor não vai conseguir fazer isso. Então, crianças acima de 6 anos para cima a gente já solicita, e sabendo até que algumas delas de 6, 7 anos não vai conseguir fazer, mas de qualquer forma é um exame que acima de 6 anos já entra nesse rol de investigação e que ajuda bastante, porque a gente vai, através do exame, ver se há uma redução da capacidade respiratória do paciente. Um outro item que a gente utiliza para essa análise, para ver se o seu filho tem asma, é radiografia de tórax. A radiografia de tórax é um exame básico, porém muito importante. Não é que a radiografia vai mostrar que tem asma, mas ele vai afastar outras possibilidades. Como, por exemplo, mês passado, eu peguei um paciente que estava com muita tosse, estava sendo tratado como asma e a tosse não estava melhorando. Ele chegou, foi encaminhado para mim, para eu fazer essa análise, só que cometeram um erro de não pedir uma radiografia nessa criança, nessa investigação. E é um exame que eu geralmente peço. E o que acontecia é que essa criança tinha uma lesão pulmonar, que estava ali reduzindo a capacidade, obstruindo um pouquinho o brônquio e dando essa tosse. Então, um exame simples que pode dar um outro diagnóstico. Não volto a dizer, a radiografia não vai fechar o diagnóstico, né? Você não vai saber se tem asma pela radiografia, mas ela afasta outras possibilidades, tá certo? E para finalizar esse nosso bate-papo aqui sobre asma em criança, eu queria lembrar que assim, não é comum a gente fechar diagnóstico, assim, dizer, com certeza ele é asmático, até os seus 4, 5 anos, porque muitas situações na criança menor, tipo infecções, viroses, né, infecções bacterianas, eles levam a um quadro que a gente chama de bebê chiador ou criança chiador. É aquela situação que leva a um processo de inflamação brônquica e esse brônquio fecha e a criança passa a apresentar sintomas típicas de asma, mas que não é asma. Com o crescimento, com a maturidade do sistema imunológico, isso aí desaparece e aí você deixa de taxar a criança de asmática sem ser. Então, é interessante esse detalhe, que muitas das situações da criança com sintomas de asma, na verdade não é asma, é apenas uma hiperreatividade brônquica por processos de infecções virais, exposição, e que lá adiante se resolve, ok? Então, basicamente é isso. Então, não é tão fácil a gente chegar no diagnóstico de asma, né? Então, você observa que são pecinhas que você vai juntando para se chegar a uma conclusão, tá certo? Isso acontece tanto no adulto quanto na criança, agora com maior proeminência, com maior evidência de dificuldade na criança. Lembrando que eu faço atendimento por telemedicina, estou à disposição. Se você tiver alguma dúvida, passando por alguma dificuldade diagnóstica no seu filho com relação à tosse, à falta de ar, eu vou deixar aqui o contato da minha secretária para passar as informações sobre atendimento de telemedicina. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Lembrar de me acompanhar lá no meu canal do Instagram, onde eu posto diariamente muito conteúdo informativo, educativo sobre doenças respiratórias. No canal do Telegram também eu posto material educativo sobre as doenças respiratórias. Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista e estou aqui para fazer você respirar melhor todos os dias.